Adam Sandler, com certeza um dos nomes que fizeram a minha infância, e fale você o que falar, um dos meus atores favoritos de todos os tempos, apesar de ter alguns filmes na carreira, digamos que no mínimo um tanto quanto questionáveis. Um deles, Este é o Meu Garoto, filme tão sinistro que, não ironicamente, eu vou abrir uma contagem de crimes pra ele. Sim, quantos crimes será que foram cometidos aqui? Enfim, dito isso, gostaria de dizer que hoje está oficialmente aberta a semana Adam Sandler no canal. Uma semana inteira só com filmes do ator e pra finalizar, de vídeo final, uma mini biografia resumida. Essa semana promete. Espero que vocês apoiem e curtam. Craque, traz gente grande, golpe baixo, clique. Amigo, desses três já temos, ou seja, não peça nada que já tem, simplesmente vá ver, porque agora sim, hoje nesse canal, iniciando a semana Adam Sandler, Este é o Meu Garoto, de longe, o filme mais criminoso do ator. Ah, antes, esse vídeo é um oferecimento da Pocket Broker, simplesmente a melhor plataforma para quem quer começar e até para quem já é antigo no trading. A Pocket Broker é com certeza a melhor plataforma para negociação online nos mercados financeiros. Ela torna fácil fazer negociações até se você for meio burro, tanto porque ela é muitíssimo intuitiva quanto por seus vários recursos, como o gráfico de velas, onde você observa as velas e verifica tendências. Por exemplo, tem 3 para baixo, tá aí uma boa oportunidade para colocar uma opção de compra para baixo. Eles também têm o Social Trade, onde você pode copiar as operações de traders bem-sucedidos, te dando mais confiança nas operações, até porque tu vai estar fazendo coisas com um profissional. E para identificar um bom trader, é bom observar sua avaliação, a porcentagem de operações bem-sucedidas e conferir também as avaliações disponíveis sobre ele. Bom, tudo que você precisa fazer é acessar o link que eu vou deixar na descrição e comentário fixado, cadastrar de forma super rápida utilizando o seu e-mail do Google ou Facebook, e antes de entrar, utilizando o código promocional CLARK11, disponível só pra galera daqui, você vai ganhar o dobro de valor na sua primeira recarga. Enfim, tenha sempre responsabilidade e com a Pocket não se preocupe, os caras são transparentes, na hora de fazer um saque eles te oferecem diversas opções de resgate, todas com 0% de comissão nos lucros, possuem um suporte de 24 horas e mais de 130 ativos que trazem um rendimento de até 92%. Não perde tempo então, acessa aí o link, não esquece de usar o CLARK11 para não perder o super bônus do negócio e agora sim, seguimos. Essa é a história de Donnie Berger, uma adolescente de 13 anos, repito, 13 anos, que vive aí na escola de boa com seus amigos, é descolado, bom, pelo menos tenta, e não quer mais saber de garotas. Eu não tô curtindo mais garotas, não. Moleque, deixa de boiolagem. Donnie quer dizer que tá avançado e curte outra coisa. Eu curto mulheres. Começamos bem demais. Bom, Donnie dá em cima dessa professora gostosa e super sexualizada e ela logo nega dizendo, tá, fofo, mas eu sou a professora. Aí o moleque mete essa. A gente começa com um beijinho, você usa sua mãozinha mágica. Qual é, professor? Uma mão no livro e a outra no carinho. Porém, aparentemente ela fica muito brava, diz que vai deixar ele um mês de castigo. Porém, entretanto, todavia, vambora abrir a contagem de crimes, porque mais tarde, sozinho na sala com a professora, ela coloca ele num jogo de cintura que, perdão, sei que é errado, mas eu ri. Então, você não me quer. Não, sim, eu nem sei o que eu tenho que falar agora. Aí ela diz que ficou de olho nele o ano todo, viu que ele era muito gostoso. Sim, uma professora gostosa chamando o moleque de 13 anos de gostoso, e ele faz a pergunta. Isso tá acontecendo? Sim, Donnie, tá acontecendo. Tu vai ser molestado. Mas a pergunta é, você, moleque punheteiro de 13 anos, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Sinceramente, não vou bancar o youtuber moralista. Quer ver uma review sem opiniões verdadeiras? Vá pra outro canal. Porque, porra, no auge da punheta, nos meus 13 anos, eu certamente faria esse acordo sem nem pensar 2 vezes. Apesar de, claro, saber que essa porra é crime. A coisa é que o moleque começa a comer a professora e isso vira um hábito. Até na igreja a mulher faz símbolo de que quer fazer um gloob-gloob no garoto. Acho que fazer um ato desses na igreja não é crime, mas porra, Deus tá vendo. Vai com calma, roteirista. 4 minutos de filme ainda. O grande problema, qual grande problema? Os problemas já começaram faz tempo, mas as coisas pioram quando numa espécie de reunião de pais, filhos, alunos, os caralho a 4, parece que até a imprensa tava aí nesse dia. Donnie Berger é pego no flagra traçando a professora. A reação das pessoas?
Homens, mulheres, crianças, velhos, todo o grande público comemorando e vibrando junto porque o moleque comeu a professora. Meu herói não usa capa. Ele tem 13 anos e come a professora de matemática. No tribunal, porque sim, tudo isso vai parar no tribunal, a juíza diz: eu sei que pensam que o Donnie não é uma vítima, mas sim um moleque que tá vivendo o sonho de todo adolescente. Mas ele é sim uma vítima, palavras dela. Pra piorar, essa relação entre os dois acabou deixando a professora grávida, o que parece não ter abalado ela em nada, porque no depoimento ela simplesmente disse que transaria com aquele garanhão um montão de outras vezes mais, porque basicamente o moleque tem a pica de mel. Na visão da juíza, tudo isso piora muito o crime. Então a professora gostosa é sentenciada a 30 anos de prisão, é arrastada gritando pro Donnie cuidar desse filho que vai nascer, e enquanto o Donnie não faz 18, o filho vai ficar sob a guarda do seu pai. A corte passa a guarda da criança que nascerá ao pai de Donald Berger. Idiota! É mostrado que durante esses 30 anos aí, Donnie Berger virou uma sensação, uma puta celebridade jovem de 13 anos de idade sendo explorado ao máximo pela indústria. Fizeram filmes, o cara saiu em revistas, comerciais, será que dá pra encaixar algum crime aqui também? Enfim, moleque ficou na mídia porque comeu a professora de matemática. Ia falar mal, mas hoje em dia tem gente que fica famoso até, sei lá, resumindo filmes. Aliás, aproveitando o momento, que tal me seguir no Insta? Quer acompanhar os bastidores dessa semana de resumos, dessa semi-biografia que vai rolar no final? Quer saber sobre a vida do criador de conteúdo? Bom, siga-me no Insta, vou contar a história lá de quando eu e a professora seguimos. Donnie cresce e vira o Adam Sandler, um cara meio jogado que vive num bordel, bebe muito e não liga pra muita coisa. E a pica vem quando ele descobre que vai ter que cumprir 3 anos de prisão porque o cara não paga os impostos desde 1900 e alguma coisa. Sonegação, bota mais um crime aí pra conta. Esse eu nem ia contar porque sonegar é vida, mas já que tamo contando, tamo contando. Boa notícia, se pagar a dívida até semana que vem, revogam a sentença. Má notícia, a dívida é 43 mil dólares. E apesar de todo o sucesso por ter comido a professora, o homem tá liso. Ele gastou demais. O que o Donnie comeu de priquito, você não comeu de arroz. Sobraram 28 dólares na conta do homem. Estou falido. Eu não tenho mais nada. Com esses 28 dólares, despretensiosamente, com a dica desse amigo, ele aposta tudo num tal de gordão. Essa lenda aí. As chances dele ganhar estatisticamente em uma corrida dessas são 1 em 8 mil, mas tá compensando. A odd tá alta, tá pagando muito. Eu acho que ele vai ganhar, eu acho mesmo. Como essa aposta é só um pouquinho arriscada, Donnie tá fudido. Então, o amigo sugere que ele peça dinheiro emprestado ao filho. E craque, cadê o filho? Adam Sandler não sabe. Ele diz que amava muito o garoto, mas o pequeno Han Solo se mudou quando fez 18. Deu ao seu filho o nome de Han Solo? É isso aí. Han Solo, McLovin, Gohan, tô só anotando a lista de nomes fodas pra fazer a enquete no Insta de melhor nome pra quando eu for pai um dia. Por outro lado, Han Solo, que agora mudou de nome, prefere ser chamado de Todd, nome de Chola, melhor Han Solo, que se pra você tem cara conhecida é porque viste Brooklyn Nine-Nine, é um empresário bem sucedido e está prestes a casar com essa gostosa aí que eu acho que não vai muito com a cara dele. Não seja tão estranho. Irmão, olha a cara dessa mulher pra ele. Isso aí são sinais para não casar. É a famosa interesseira do Han Solo. Ah, e o Han Solo, Todd, age geralmente sempre como o certinho esquisito. Ele parece ser bem diferente do pai. Bom, quando descobre através de uma revista que o moleque simplesmente mudou de nome, Adam Sandler fica boladíssimo. Porra, nome foda, Han Solo? Ademais, fica sabendo que o moleque tá pra casar, que emagreceu, que tá com dinheiro, mas ainda assim pensa em não ir atrás do filho porque Solo provavelmente não quer vê-lo. Por outro lado, Todd foi ser recebido na casa do chefe com a família da esposa. Todd tá pertinho de ganhar uma promoção e olha a fala desse chefe. Ela gosta do Todd por ele ser quem é, não porque ele vai ficar rico. Eu não quero meu menino com uma golpista como as últimas 3 prostitutas com quem me casei. Ah, o chefe inclusive tem chineses trabalhando pra ele e olha essa outra fala. Os meus empregados têm sorte de estar neste país, podem abusar deles. 13 minutos de filme, tá aí o terceiro crime, xenofobia. Bom, além do chefe do Han Solo, o Steve, também conhecemos Dolores, a mãe do Steve, os pais da Jamie, a mulher do Han Solo, e o irmão dela, Shed, que supostamente voltou do exército e esculacha ali com o Todd porque, pelo que parece, não foi muito com a cara dele. Se algum dia você magoar a minha irmã, eu vou pegar minha pistola de serviço e eu vou largar o dedo bem em cima de você. Será que você me entendeu, jovem? Por outro lado, indo atrás de um apresentador de TV chamado Sr. Morgan, Adam Sandler encontra Vanilla Ice, que se pra você tem nome conhecido é porque escutaste...
E aqui o rapper interpreta o melhor amigo do Adam Sandler, ou melhor, ex-melhor amigo do Adam Sandler, porque o Adam comeu a mãe do Ice sem saber que era a mãe do Ice. Éramos amigos até você traçar a minha mãe. Eu não sabia que era sua mãe, na boa. Então o Donnie ainda tenta pedir dinheiro emprestado pra ele, dizendo que os royalties da música que te mostrei agora há pouco devem estar pagando muito até hoje, porém o Ice mete essa. O Queen fica com 50%, o Sud pega 60% e eu fico devendo dinheiro quando essa música toca. Tá maluco? O que eu ri dessa piada foi brincadeira. Bom, os dois caras estão falidos. Quando consegue falar com o apresentador, o cara desmerece a fama e diz que a única coisa que pode fazer pelo Donnie é colocá-lo numa reportagem sobre os fracassados dos anos 80. Mas isso tá pagando pouco, só $400. Na insistência, Donnie tem a ideia de fazer uma reportagem dele se reencontrando com a professora no presídio feminino, coisa que também não agrada tanto assim o apresentador, até o cabra ficar sabendo sobre o Han Solo. Como assim o filho da professora tarada tá bem sucedido e pra casar? Tá aí uma coisa que vai dar views. Donnie diz que muito provavelmente o Han Solo vai negar aparecer na TV, mas o apresentador diz que se o Adam for com o filho no presídio feminino ver a professora e deixá-lo filmar isso, os 50 mil pingam na conta. Em paralelo, Todd tá mostrando que é um gênio da matemática e temos mais uma piada xenofóbica. Tem certeza de que não veio da China? E não vou mentir, dessa eu ri. A coisa vai pra frente mesmo, quando o Donnie do nada aparece aí na casa do chefe do Todd. Então o Han Solo se assusta, pergunta que caralhos ele tá fazendo ali, e todo mundo pergunta quem é esse cara. Afinal, Han Solo tinha dito pra todo mundo que seus pais tinham morrido numa terrível explosão. Pra se livrar, o cara inventa uma desculpa de que os dois são amigos, melhores amigos. O Donnie inventa uma história de maníaco dizendo que salvou a vida do Todd nos trilhos de trem. Eu salvei a vida dele. Foi tipo um daqueles salvamentos do trilho do trem. Ele deixou cair um burrito no trilho. Esse garoto pulou lá embaixo, pulei até lá sozinho, dei um chute na bundinha dele e falei, sai da frente, colega! E o Donnie, como é um cara muito simpático, pô, é o Adam Sandler, não tem jeito. Consegue a simpatia de todo mundo ali e é convidado a ficar. Han Solo fica muito bolado porque diz que criou uma vida inteira falsa para se livrar do Donnie e bum, do nada tá aí o Donnie. Aliás, criar uma vida inteira falsa? Vamos enquadrar isso aqui como falsidade ideológica? Ah, vamos, já estamos na onda mesmo, quarto crime desse filmaço. Donnie diz que a professora gostosa, mãe do Han Solo, tá doente, morrendo, o que é mentira, e quer que o filho vá visitar a mãe supostamente doente na prisão um dia antes do seu casamento. Todd nega de primeira fazer a visita, e o Donnie fica muito puto perguntando o que fez pro Han Solo o odiar tanto. Então o Han diz que o Donnie foi de longe o pior pai do mundo. Donnie chama o Han de ingrato, e aqui um começa a jogar coisas na cara do outro. Han diz que o Donnie nunca deu nada pra ele, e o Donnie diz que deu sim, uma cobra. Uma cobra que morreu depois de usar as drogas do Donnie. Fique sabendo que foi a única vez nessa vida que alguém viu uma cobra naja sorrir. Han Solo diz que sempre fez tudo solo na vida. E aí o Donnie pergunta se ele não lembra dos momentos que tiveram juntos, do senhor Luvinha, uma luvinha de cozinha que o Donnie colocava na mão pra alegrar o moleque, mas não. Todd diz que não lembra. Ele lembra do Donnie mandando ele dirigir com 8 anos de idade porque tava bêbado. Pra mim faz sentido, porque quando alguém bebe demais tem sempre um amigo pra levar o carro. É, pior que eu ia concordar com o pensamento do nosso filósofo aí, mas é crime, né? Crime de número 5, vambora! Todd fica boladão dizendo que pesava 180 quilos porque o Donnie enchia ele de doce de manhã, de tarde e de noite. Aí o Donnie diz, pô, mas era tu que pedia. E o moleque fala, mas seu papel de pai era dizer não, né, porra? Uma hora, na casa do Steve, esse cara chamado Phil chega dizendo, porra, olha quem tá aqui, o Donnie Berger, o cara que comeu a professora. Então eles perguntam sobre o filho que o Donnie teve, e o Donnie tira de tempo primeiro dizendo que o Han Solo virou um idiota e depois um detetive cabeludo. Ah, inclusive aqui temos uma cena que eu ri muito também. O que querem que eu diga? Olha, pode parecer um pouquinho estranho, mas você poderia pegar a sua esposa? É raro, mas acontece muito. Imagina quantas esposas o Donnie já comeu. Daí todo mundo do nada começa a falar das professoras gostosas da época. Quem não teve a professora gostosa? A minha era de história. Comenta aí qual era a de vocês. E nessa conversa, a véia Dolores mete essa. O diretor batia na minha mão com o pinto dele. Ok? Cena esquisitíssima. De acordo com essa fala, vamos supor então que o diretor batia na véia com o pinto quando ela era menor de idade? Foda-se, vou nem pensar muito, só contar mais um crime aqui. Bom, numa espécie de apresentação do padrinho do casamento, descobrimos finalmente de onde vem o dom da matemática do Han Solo. Quantos dias dá isso, Todd?
Computando, Steve. Pipu, pipu, pi. 451. Ele esqueceu do ano bissexto. Ah lá, é só vantagem comer a professora de matemática. Sua mãe era professora de matemática e eu era meio que um prodígio também. Bom, como o Han Solo fez toda uma vida falsa e nem é tão amigo assim do Phil, o cara que ia ser o padrinho, Phil diz: porra, fiquei até surpreso de ser escolhido para ser o padrinho. Nem o nome desse maluco eu sabia, mas fazer o quê? Fiquei com pena e vim. E como Donnie e Todd são melhores amigos forever, sim, Donnie passa a ser o padrinho de casamento do Todd. Aleatoriamente, vendo que tem um campo de beisebol aí, Adam Sandler anima todo mundo pra dar uma jogada. Assim eles se divertem, até a Dolores vai bem, tá no Prime a véia. Porém, quando a bola chega no Todd... o homem é humilhado, todo mundo pega a bola, menos o Todd. Mais tarde no quarto, ele também é humilhado pela noiva. Você me ama? Queria falar não, mas o Todd cheira a pena, hein? Maluco deve bater fofo demais pra ser tratado desse jeito. Donnie acabou ouvindo tudo e vai lá tirar uma onda com o Todd. Ele diz: pô, Han Solo, tu tá chegando junto? Na minha época isso só acontecia quando a mulher não era bem comida, hein? Mas Han Solo fica bolado e aqui vamos pra mais um crime. Vou refrescar sua memória. Ué, craque, tatuagem esquisita, mas por que crime? Simplesmente porque o moleque fez quando tava na 3ª série. Como ele perdeu peso, ganhou peso, bom, os desenhos ficaram cabeçudos. Adam Sandler começa a fazer cócegas no filho, inclusive o pinto do Donnie tá meio duro enquanto ele realiza isso, o que é no mínimo aí muito bizarro. E quem viu tudo foi o Chad, que numa cena ultra desnecessária fica só de cueca, porque bom, ele também quer brincar de luta e começa a quase matar o Todd. É quando no Pei-Pum, Adam Sandler dá uma garrafada na cabeça dele, desmaiando o maluco. Sinceramente, vou até abrir uma contagem pra garrafadas na cabeça nesse filme a partir de agora também. Mais tarde, com a noiva, temos uma cena onde descobrimos que ela não faz glub-glub no Han Solo. É bem nojento. Boquete é nojento, a gente não faz isso. Cena meio jogada aí no filme, mas o que ela queria mostrar pra ele mesmo é um livro antigo onde o Donnie, no final da parada, deixava um textinho bonitinho escrito: Han Solo, saudades, onde quer que esteja, me ligue. Olha que fofo. Olha o Duende Júnior. Vai chorar. E toda essa conversa termina em adivinha o quê? No Han Solo querendo fazer sexo com a esposa e ela negando, dizendo que não quer fazer isso com a família em casa. Ela dizendo que não quer fazer com a família em casa foi fora depois de ter visto o plot twist final desse filme, mas para isso falta. Em paralelo, Donnie tá procurando coisas minimamente excitantes pra bater uma punheta porque esse cara é maníaco sexual. Isso que dá ser hipersexualizado pela indústria visual na infância. Tá aí a grande crítica que o gênio Adam Sandler quis passar com esse filme e ninguém pegou. Enfim, o cara simplesmente acha um quadro da Dolores ali e homenageia muito a véia, se é que você me entende. Daí de manhã ela aparece no quarto dele, vê um montão de lenços, começa a limpar tudo, numa cena totalmente constrangedora. Todd chega, diz que o Donnie tá doente, é gripe. E quando a Dolores se vai dizendo que vai pegar um suco pra ajudar na gripe, ela mete essa: se ele está mesmo doente, não deveria ficar se masturbando tanto assim. Aí o Adam levanta, senhor gozador levanta e diz: haha, a véia sabia o tempo todo que eu tinha homenageado ela. E sim, ela sabia, e perdão, eu ri dessa porra. Mais tarde conhecemos esse padre boladão que dá um apavoro no Todd depois do Todd dizer na igreja que o pai dele, que supostamente morreu explodido, mereceu morrer. Por acaso seu pai abusou de você? Como se isso aqui fosse um filme paralelo, do nada o padre começa a cair na porrada contra o Todd. E o padre, o James Caan, que se para você tem cara conhecida é porque bicho poderoso chefão, tá shapeado. Ademais, o padre já matou um cara no ringue uma vez, por isso ele virou padre. Vai se fuder, olha esse filme. Bom, no meio da briga, o Adam Sandler fala pela primeira vez o nome do filme. Esse é o meu garoto! Adoro quando isso acontece. Então o padre doido começa a carregar sua barrinha do especial, Han Solo pensa em correr, volta, dizendo que dessa vez não, agora ele virou homem, e fica aí fazendo uma puta referência do nada ao universo Karate Kid. Aliás, se não viste nosso resumo de Karate Kid, nosso resumo de Cobra Kai e nossos reacts da série Cobra Kai no canal secundário, pô, tá perdendo demais, hein? Vou nem falar nada. Mas e a briga? Bom, termina com a segunda garrafada do filme. Depois disso, todo mundo
mundo fica bolado com o Todd porque jogam a culpa da briga contra o padre toda pra ele. Então mais uma vez o mano aqui é humilhado pela vagabunda da noiva, mas Adam Sandler resolve a situação mandando o pessoal compreender o querido Todd. Pô, ele fica nervoso em igrejas porque quando seu pai supostamente morreu na explosão, só restou um pedaço da orelha e um do saco. O velório devia ter sido de caixão fechado, mas houve um erro e um esquilo no meio do ritual lá do enterro levou o saco do pai do Todd na boca pulando. Então isso traumatizou o menino e enfim. Depois dessa história maluca inventada pelo Adam e mais umas falinhas sobre paternidade, todo mundo fica com pena e perdoa o Todd. As coisas então seguem como tem que seguir e chegamos no dia da despedida de solteiro. Agora a taxa de criminalidade do filme vai pro caralho. Vamos ter uma despedida de solteiro? Eu sou ótimo nisso, rapaz. Prostitutas, drogas, balões cheios de mijo, tipo assim, o céu é o limite, garoto. Reza a lenda que o Donnie aprendeu a fazer festas na época do P. Diddy Prime. A má notícia é que o Phil já tinha planejado uma festa de despedida. A ideia do cara é ir pra um spa e depois ir pra casa como se nada. Coisa que, claro, Adam Sandler acha muito coisa de boiola isso. E a gota d'água é quando recusam até de bater uma punhetinha no cara. Quanto custa uma descabelada? Uma mãozinha amiga? Uma chacoalhadinha no palhaço? Curiosidade foda, essa moça que negou a bronha é nada mais, nada menos, nada mais que Jack Sandler, esposa do Adam Sandler na vida real. Fim da curiosidade foda. Por sorte, a boa notícia é que o Donnie tem contatos. O homem vai botar o P. na linha. Eu posso ter 6 garotas se pegando sentadas nos nossos colos em 10 minutos. Assim os cabras acabam indo parar no bordel ali que o Donnie costuma ir e o cara já é de casa. No bordel a putaria come solta e o filme fica altamente desmonetizável. Aí sim temos uma despedida de solteiro. Han Solo conhece Brie, garçonete gostosa barra filha de uma das moças do lugar. E depois de todo mundo se divertir pra caramba, Donnie fica sozinho pra ter aquele papo de pai e filho, dá ao moleque um brinco de presente, mas um brinco que foi dado pela professora de matemática. Aí sim, presente passado de geração pra geração. Então os caras furam a orelha do Han Solo ali mesmo, foda-se, e depois durante um momento de risada entre os dois, Donnie acaba mencionando um tal Tio Vanny. Então Han fala, mesmo, onde foi parar o Tio Vanny? E aí, Adam Sandler diz que tá na hora de reunir o pessoal das antigas. Ah, antes eles ainda veem o Phil com uma garota de programação traindo a esposa no meio da rua. Crime? Com certeza, atentado ao pudor. A coisa é que o Donnie leva o Han ao Tio Vanny, e o Tio Vanny era nada mais, nada menos, nada mais que sim, o mesmíssimo Vanilla Ice, o homem de um hit só, que tava brigado com o Adam, mas faz as pazes depois do Donnie pedir desculpas por ter comido a mãe dele. Juntos então os caras saem pra zoar, platinam juntos numa pista de gelo, usam vários recreativos, arrumam confusão com o dono de uma barraca que tá simplesmente com uma 12, mas depois viram amigos do cara, zoam numa pista de boliche, cometem mais atentado ao pudor mijando aí na frente de todo mundo e quase uma tentativa de assassinato com o dono da barraca de antes, do nada atirando de 12 no vidro aí, quase acertando uma pessoa. Enfim, levemente vou adicionar mais um crime aqui. E até de bicicleta o Donnie ensina o Han Solo a andar. Isso que é despedida de solteiro. E não tenho provas, mas tampouco dúvidas que essa noite durou umas 5 noites. Cê é louco, o tempo parou pro Adam Sandler brincar com o filho. No fim da noite ele manda um eu te amo pro Han Solo do nada. Han Solo abraça dizendo que também comeria sua professora gostosa se tivesse a oportunidade. E falando nela, na professora, mesmo sem o Donnie comentar nada, Han Solo pergunta que horas eles vão na prisão amanhã. Donnie desmente tudo e diz que a mãe do Han tava mentindo sobre tá quase morrendo. Ele fala que era a pegadinha e cancela a ida à prisão. Já com todos em casa, pra finalizar a noite, sim, Dolores, a belíssima vovó Dolores, nem sempre é pelo iPhone. Fica com o Adam Sandler realizando o desejo de tarado dele. E também spoiler, a vovó ficou com o Vanilla Ice aí junto também. Fala que só edita mais pra frente, mas sim, rolou. Eu devia muito considerar isso um crime mais suave, só vou considerar bizarro. Em paralelo, Han Solo chegou bêbado e transou com o vestido da noiva. Aí de manhã ela acorda, vê o vestido gozado e com vômito, fica muito puta com ele, dando aquele esculacho de sempre no cara, e tanto Donnie, que chegou aí do nada com o Muchaco, quanto o Vanilla Ice armado aparecem na cena. Enfim. Porque o Vanilla
Vanilla Ice tá no nosso quarto. Ele é meu outro melhor amigo. Mais pra frente as coisas se acalmam, seguem como tem que seguir, e o Han tá gostando tanto do pai que deixa até um presente na cama dele. A cagada é que o Han Solo ficou com vontade também de ver a mãe, então foi sozinho até a penitenciária feminina atrás da professora, Donnie acaba indo atrás e finalmente nos aparece ela, a professora tarada, que tá sendo interpretada por uma bela milf. Bom, o reencontro entre todos é belíssimo. Eu penso em você todos os dias. Eu te amo tanto, senhorita McGarrigan. E esse filme não podia ficar mais errado porque na frente do filho a professora tarada mete essa. Você se lembra das coisinhas que eu te ensinei, Donnie? Cena altamente constrangedora. Han Solo pega o telefone dizendo que tá ficando sem graça. Eu também tô, Han Solo. Fala que é muito bom todo mundo estar reunido ali de novo, tudo lindo, até o apresentador Morgan chegar filmando tudo. Deve ser extremamente emocionante pra você estar cara a cara com a mulher que molestou seu pai, não é? Han Solo fica muito puto quando descobre que o Donnie ia ganhar 50 mil pra levar ele ali, mesmo com o Donnie dizendo que não ia aceitar esse dinheiro e que ainda é o cara da noite passada. Todd não quer ouvir, vai embora muito bolado, Adam Sandler vai atrás do filho, o cara da TV filma tudo, Todd fica meio agressivo e acaba tomando um choque e cagando nas calças aí na frente de todo mundo. Todo mundo odeia o Han Solo. Bom, tudo que o apresentador precisa agora é da assinatura do Todd, da permissão de imagem para passar isso na TV, coisa que, obviamente, o cara não aceita, nem pensa em aceitar e o Donnie nem tem a ousadia de pedir. O filme entra numa bad vibe total e o Donnie vai até a casa do chefe do Todd buscar as coisas dele. É quando do nada ele escuta a mulher do Todd falando no telefone com o Steve, com o chefe do Todd. Ah, olha que safada. Aí quando vai explanar isso pra geral, a mulher diz que o Steve que tava no telefone com ela era um jornalista que blá blá blá. Eu tava no telefone com Steve Goldstein, o jornalista de casamentos do Boston Herald. E sim, todo mundo acredita nela e o Todd sai como errado da história. Nas vésperas do casamento, a noiva diz que nem dormir com o Han Solo vai porque dá azar, então ela deixa ele de xereca e vai embora num carro com o irmão. Adam Sandler vê tudo de longe e durante um diálogo com um amigo dele que sempre aparece nos filmes dele, certeza que ainda veremos a cara desse maluco ainda essa semana em outros filmes, Donnie decide se desculpar com a noiva do Todd, então ele vai levar um sorvetinho pra ela e sim, finalmente descobrimos que Todd está sendo traído mesmo. O Todd veio pra cá? Muito menor que o do Todd, mas você sabe usar disso. Agora, quem é o ganhador? O Ricardão? Sim, Shed. Tá aí o plot twist criminoso do filme. Certeza que tem lugar que isso aí é crime. Esse filme fica em 6º lugar nos filmes do Adam Sandler. Sabe o foda? Shed ainda tenta argumentar dizendo que aquela é a última vez, porque ele é um homem de princípios que nunca ficaria com uma casada, e Adam Sandler mete de longe o que é um dos melhores diálogos desse filme. Adultério é muito ruim, mas incesto é de fuder! Também descobrimos que Shed não é militar, e sim um dançarino de jazz, coisa que o Adam Sandler diz ser pior que incesto. Perdão, eu ri. Perdão, dançarinos de jazz. Também descobrimos que a mulher andou dando pro Steve também. Sim, pro chefe do Todd, ajudando o cara a subir na empresa. Essa aí é a mulher boa, que levanta o cabra. Aí o Donnie tira uma foto do ato pra não ter mais desculpas, foto que inclusive o Shed faz até pose pra sair shapeado. Muito Shed esse Shed. Famoso comedor de irmãs. Puta que pariu. Enfim, Jamie pergunta quanto o Donnie quer pra esquecer essa história e diz que o Todd tá feliz, vai querer tirar isso do teu filho, Donnie. Então Donnie, depois de muito pensar, decide aceitar 50 mil da mulher, afinal é a última vez, ela prometeu, e o Han Solo tá feliz. Acontece essas coisas. Conversando com um amigo, o cara diz: Donnie, é foda essas coisas, quem nunca? Eu já passei por isso. Todo mundo já passou. Pois é, amigos, quem nunca? Fato é que o grande Donnie não tá se sentindo bem com essa coisa toda. E pra piorar, o presente que o filho tinha deixado na cama dele foi um senhor luvinha, a parada que ele usava pra animar o filho na infância. E isso, pô, quebra o Donnie, pega no psicológico do comedor de professoras. Então ele vai correndo até o Vanilla Ice pedir ajuda, os dois vão juntos até o casamento, pique Velozes e Furiosos, cometendo várias infrações de trânsito. Crime aqui, mas infração de trânsito, foda-se, né? Quem nunca? Eu não ia ligar, mas só vou ligar porque tamo contando mesmo, tamo contando. E o brabo é que uma hora o carro empaca na areia e os dois vão correndo ao som da música do Vanilla Ice. Isso aqui é cinema Adam Sandler. Quando finalmente chega no casamento, Donnie diz que protesta. Então ele chega botando o pau na mesa, diz que o filho não pode se casar com essa vagabunda,
Sim, ele chama o Todd de filho e aí todo mundo fica, ué, como assim filho? Todd decide abrir o jogo ali pra todo mundo logo e a vagabunda da noiva diz, eita, você não tem vergonha não? E o irmão dela ainda chama o cara de nojento. Olha esses dois, tão muito na Disney esses irmãos maníacos aí. Já estão em pânico na floresta esses dois. A coisa é que o Donnie fala sobre o dinheiro, rasga o cheque de 50 mil e manda a mulher contar pro Han Solo, no ouvidinho dele, sozinha sobre a Gaia. Ou ela conta ou ele conta pra todo mundo. Então ela fala uma coisinha no ouvidinho do Han, de primeira, mente... O quê? Você não contou pra ele, sua mentirosa! Mas Donnie pressiona e aí não tem jeito, ela conta. Aqui então tudo vai pro caralho. Todd bota o pau na mesa dizendo, meu nome não é Todd, é Han Solo, vadia. Desiste do casamento, é descoberto também que a noiva tava dando pro chefe, Todd se demite, no fim a noiva vai pra cima do Donnie e toma a terceira garrafada do filme. Oi, irmão, eu sei que eu não deveria bater em mulher, mas ó, eu me senti muito bem, hein? O irmão dela vai pegar o Donnie e leva uma garrafada do Han Solo, que ainda levanta, mas toma um soco do padre. No fim, os caras vão pra um boteco onde o Adam Sandler repete o nome do filme. Mas aconteceu aqui com o meu garoto! Ele deve ter adorado fazer esse filme, esse cara. Han Solo, claro, fica de papinho com uma não interesseira agora, a Brie. Vai lá, Han Solo, agora vai dar bom. Donnie Berger decide não aceitar o dinheiro do filho, decidindo cumprir os anos de prisão, porque quando ele sair, cerca de 2 anos, a professora tarada vai estar livre. Família reunida, mas por sorte, por coincidência, o roteirista lembrou da aposta que o Donnie tinha feito na corrida do gordão. Sim, quem lembra da aposta que tava pagando muito do começo do filme? Da Green, porque contrariando todas as estatísticas, o gordão vence. 160 mil dólares estava valendo a brincadeira. Assim todo mundo termina feliz, mas quem não terminou feliz no fim, acho que foi a distribuidora desse filmaço. Já que Este é o Meu Garoto foi um dos raros filmes do Adam Sandler que não recuperou seu orçamento capital. Foi filmado por 70 milhões de dólares e arrecadou 57 no mundo todo. Na crítica, obviamente, ele também foi massacrado. Um dos principais críticos no Rotten Tomatoes disse: aviso, este filme contém cenas de incesto, masturbação, assédio, estupro de vulnerável e o Adam Sandler repetindo seu mesmo personagem de sempre, sendo que dessa vez com muito menos brilho. Ai, pegou pesado. Minha opinião, a dublagem salva bastante esse filme e apesar dele ser ruim e criminoso, dá pra rir de algumas coisas. Se não desse também era foda, né? Os caras saem atirando piadas aleatórias pra tudo quanto é lado. Enfim, comigo, Este é o Meu Garoto é um filme dispensável da carreira do Adam Sandler, mas ao mesmo tempo, por ser grande fã do ator, eu não me arrependo de ter assistido. Porém, acho que eu não recomendaria alguém a assistir. Quer ver algo que eu recomendaria? Siga-me no Insta. Lá tem os bastidores do que eu tô vendo, coisas sobre minha vida, enfim. Comigo, Este é o Meu Garoto tem um 4. Até a próxima com mais um grande filme de um dos nossos reis da comédia moderna. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?